Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz de Jesus, amém? Como de costume, eu quero saber se tem alguém aqui nos visitando nessa noite. Levante sua mão, se houver algum visitante. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos dar boas-vindas para os nossos visitantes no 3. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Aleluia. Glória a Deus. Bom, queridos, boa noite a todos mais uma vez. Eu queria convidar você a essa noite a gente dar início a mais uma série. E eu vou explicar um pouquinho como foi o caminho que Deus me conduziu até esse lugar. E aí, à medida que a gente vai meditando sobre isso, Deus vai falar conosco. O tema da nossa série nesse mês de maio é Vencendo o Pecado. Esse é o objetivo da nossa meditação, daquilo que nós iremos refletir durante todo o mês de maio. E eu vou já explicar por quê, mas antes, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 até o 8, nós vamos ler. Aleluia. Todo mundo achou? Diz amém. Diz assim o texto: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração inicial, para que nós possamos meditar um pouco nesse texto, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Pai, fala aos nossos corações nessa noite, que pelo seu Espírito o Senhor derrame graça e nos faça, Senhor Jesus, entender, receber e viver a mensagem que o Senhor tem para nós durante todo esse mês de maio. Que os nossos corações estejam abertos e que toda e qualquer resistência do inferno, toda resistência espiritual, ela possa cair por terra em nome de Jesus Cristo. Que a presença do Senhor, ela seja real em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Pois bem, deixa eu primeiro dar contexto antes de eu iniciar. O tema da nossa mensagem, o título da mensagem, o tema da série é Vencendo o Pecado. E o título da mensagem é... Obrigado. Esteja preparado. E você vai entender por que esse é o título da mensagem. Primeiro eu quero que você entenda por que nós vamos falar sobre isso. Eu estava em casa orando, e nós saímos agora no mês de abril, do mês da Páscoa, e nós tivemos uma série abençoada, Paixão de Cristo. Amém? Quem foi abençoado por essa série? Diga, eu fui. Maravilha. E aí eu estava orando, estava lendo alguma coisa, e estava estudando, e aí a gente entende, eu estava estudando inclusive o modelo, a Páscoa judaica, né? A Páscoa judaica, depois da sexta-feira, inicia-se, dentro ainda da Páscoa judaica, inicia-se a festa dos pães asmos ou ázimos, dependendo da tradução bíblica. E essa festa consiste no quê? Ela tem início lá no Egito, mas eu vou resumir porque o intuito da mensagem
não é falar sobre a festa em si, mas sobre o simbolismo dela e como isso é aplicado nas nossas vidas hoje. Quando o judeu, ele no primeiro dia, depois do sacrifício de Jesus, depois da Páscoa propriamente dito, lá no Egito, depois que ele sacrificava o cordeiro, passava o sangue no umbral das portas, no dia seguinte, eles recebem um comando de Deus, de que eles precisavam estar prontos, cajado na mão, cingido o lombo, sandália nos pés, e que eles deveriam preparar pães para eles, mas esses pães teriam que ser sem fermento, porque não daria tempo de levedar a massa. Então, a partir dali, eles passariam 7 dias comendo pães sem fermento. E quando a gente vai falar de fermento na Bíblia, a gente está falando de pecado, a gente está falando de pureza, de impurezas. Fermento significa impureza, significa pecado. Tanto é que Paulo, ele resolve, nesse texto inicial que nós acabamos de ler, Paulo faz uma aplicação dessa verdade. Ele está falando, o cordeiro pascual foi sacrificado, e logo após o cordeiro pascual ser sacrificado, nós precisamos celebrar a festa dos pães ázimos, que significa, nós precisamos viver uma vida sem pecado. Eu estou colocando de maneira bem simples, para que todo mundo entenda. Existe uma festa profética para o povo judeu, que nos traz uma mensagem, que é, depois que a gente aceita o sacrifício de Jesus, tema esse que nós meditamos durante todo o mês, existe uma coisa que Deus espera da gente, que a gente tire o pecado da nossa vida, que a gente tome a decisão de tirar o pecado da nossa vida. Tanto é que em Êxodo capítulo 12, verso 11, que é a primeira fala do Senhor, a primeira direção de Deus para o povo de Israel, depois do sacrifício do cordeiro, naquela ocasião, sejam preparados. Coloca na tela Êxodo capítulo 12, verso 11, para que a gente tenha contexto. Eu vou explicar novamente, para que você não fique confuso. Existe uma Páscoa judaica, e essa Páscoa judaica, ela está registrada em Êxodo. Essa Páscoa consiste em matar um cordeiro perfeito, pegar o sangue desse cordeiro, passar nos umbrais da porta para que um anjo passasse e não matasse o primogênito da família. Essa, então, é o início da Páscoa. Só que ela não acaba aí. Depois desse momento onde o cordeiro é imolado, e é lógico, isso aqui é uma figura do Cristo que morreria pelos nossos pecados, isso é uma figura, tem uma direção. Ok, uma vez que o cordeiro foi morto, e agora o juízo que viria sobre você não vem mais, você precisa fazer algo. Você precisa remover o pecado da sua vida. Você precisa remover o fermento. Tanto é que em Êxodo 12, 11 diz assim: vocês o comerão da seguinte forma: comendo a Páscoa, o cordeiro, os pães, que agora seriam a refeição da Páscoa, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então aqui fala de uma prontidão de sair do cativeiro do Egito para uma nova vida. Israel aqui era escravo há 400 anos no Egito de Faraó, que é um símbolo de pecado, do pecado. O Egito é um símbolo do mundo. Portanto, a vida que era vivida no Egito simboliza uma vida de pecado, escravidão do pecado. Deus então mata um cordeiro aqui, para que o povo não sofresse o juízo e depois disso fosse liberto. Passaram-se mais de 2000 anos. Cristo morre para nos libertar de uma escravidão também. Escravidão essa do pecado. Por isso que logo após a comemoração da Páscoa, comemoram-se os pães ázimos, que é: tire o fermento, tire a hipocrisia, tire a maldade. O apóstolo fala isso, sobre comer o pão da sinceridade. E eu quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre vencer o pecado, sobre tirar o pecado, sobre remover o pecado da nossa vida. E como a gente pode fazer isso? A gente precisa primeiro mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos viver uma vida, se Cristo morreu por nós e nós aceitamos o seu sacrifício, é papel de cada um de nós
apressadamente remover o pecado de nossas vidas. A gente não pode esperar que alguma coisa mude, a gente não pode ficar conjecturando se vamos ou ainda não vamos abrir mão do pecado. É por isso que essa Páscoa, ela devia ser comida apressadamente, porque é um símbolo de desapego, é um símbolo do que assim, eu não vou ficar ponderando se eu vou ficar ou não vou ficar no Egito. Se Deus me libertou, eu vou sair do Egito, eu vou definitivamente romper os laços com aquilo que me prende, eu vou definitivamente romper os laços com um estilo de vida que não agrada a Deus, já que Cristo morreu por mim, já que o Cordeiro foi morto em meu favor, eu vou me desligar do pecado. Porém, alguns cristãos, ainda alguns de forma voluntária, outros de forma involuntária, ainda cultivam pecados na sua vida. Quando eu falo de forma involuntária, eu não estou dizendo que é inocente, eu estou dizendo que em algum momento da sua vida, estabeleceu um pecado na sua vida. Depois que essa pessoa se converte, embora ela queira se livrar desse pecado, ela não consegue. É aquele pecado que, por mais que você lute, e você dê um comando para a sua própria mente, para o seu corpo, para não cometer, você não consegue deixar de cometê-lo. Então, nós precisamos entender como é que nós vamos ser libertos desse pecado. Existem pecados que talvez você não gostaria de cometer, mas continua cometendo reiteradamente. Então nós precisamos de encontrar caminhos, e durante todo o mês de maio nós vamos meditar sobre esse tema. E hoje eu falei sobre estar preparado. Por que estar preparado? Por que a gente precisa pensar sobre isso? Porque a gente se prepara para tudo na vida. A gente se prepara para fazer uma prova, a gente se prepara para arrumar um emprego, a gente se prepara para arrumar um esposo, uma esposa, enfim, a gente se prepara para tudo na vida, menos, na maioria das vezes, para vencer o pecado. E aí nós precisamos entender que não se vence pecado de forma de repente, momentânea. De repente o pecado veio na minha porta e pronto, eu tenho força e vou vencer. Não, exige uma preparação para vencer o pecado. O pecado, ele é algo que é inerente à nossa vida, à nossa carne. Ele vai querer, e aí a gente vai começar a entender. Eu quero começar explicando para você exatamente a dinâmica do pecado na nossa vida. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, vai nos ensinar uma coisa muito importante. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O versículo anterior a esse, o apóstolo está falando que, ao ser tentado, ninguém diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e ele não pode ser tentado pelo mal. Não faz o menor sentido alguém achar que Deus tenta, porque Deus jamais desejaria produzir mal, produzir pecado na vida de alguém. Então, a origem da tentação não é Deus, mas também não é o diabo. Embora ele assuma biblicamente o papel de tentador, ele só pode sugerir o pecado para nós, porque na verdade o desejo de pecar está dentro de nós. O desejo intenso. Inclusive, o texto fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, e cobiça no original significa desejo intenso. Então, quem é que me tenta? O meu desejo, minha natureza caída. Então aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender: o nosso problema de pecado é um problema interno e não externo. Você não pode colocar a culpa dos seus pecados em quem quer que seja. Você não pode colocar a culpa em Deus, não tem nem lógica. Você não pode colocar a culpa no diabo, porque o que ele faz, o máximo que ele pode fazer é sugerir. Você não pode colocar a culpa nas pessoas com quem você convive, porque a semelhança do diabo, por pior que seja a pessoa com quem você conviva, ela só pode sugerir, ela só pode agir de maneira a te conduzir ao pecado, mas ela não tem o poder de te fazer pecar. O que faz realmente a gente ceder ao pecado é o desejo de pecar, é porque a gente quer. E se a gente não admitir isso, não tem salvação para a gente, não tem liberdade. Vou colocar nesses termos que é melhor. Por quê? Porque enquanto eu não assumo responsabilidade,
Quem tem que mudar é o outro, não eu. Quando eu acho que o problema do pecado na minha vida está relacionado com o que os outros fazem, eu não assumo responsabilidade. E se eu não assumo responsabilidade, eu não preciso mudar. Quem tem que mudar são os outros. Quando a culpa é do diabo, eu não preciso mudar, porque o diabo é sujo, o inimigo é sujo, me fez pecar. Pastor, caí, o inimigo é sujo. Não, irmão, você quis pecar. E se você não for capaz de admitir isso, não tem como você ser livre de nenhum pecado. A primeira coisa, eu lembro de uma vez estar conversando com um amigo, e a gente conversava sobre Davi, quando ele viu Betseba. Porque toda vez que alguém pregava sobre Davi na época, era assim, Davi, e tudo isso é verdade, mas tinha uma coisa que não era citada: Davi pecou porque não saiu para a guerra. É verdade. Ele estaria no lugar errado, na hora errada, ele não deveria estar lá. E aí isso aqui já faz um coro com o que eu estou dizendo. Se você não se prepara para vencer o pecado e você é pego desprevenido, você cai. Só que tem um ponto que a gente nunca cita a respeito de Davi com Betseba. Ele pecou porque ele quis pecar. A gente adultera porque quis adulterar. A gente mente porque quis mentir. A gente rouba porque quis roubar. A gente é desonesto porque quis ser desonesto, porque isso nos beneficia de alguma maneira. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o pecado é um problema nosso interno. Não é problema de A, nem de B, nem de C. Mesmo quando você é tentado por circunstâncias externas, a gente tem que fazer a seguinte reflexão: o quanto eu contribuí para me expor a tais situações? O quanto eu não me preparei para vencer o pecado? E essa que é a temática da coisa aqui. Essa é a mensagem dessa noite que o Espírito Santo quer falar conosco. O quanto você tem se preparado para vencer o pecado. Quanto da sua rotina, da sua estrutura, do seu modo de vida, do seu modo de ser, você muda para vencer o pecado. Quantas amizades você abre mão para vencer o pecado. Quantas rotinas em frente de telas você muda para vencer o pecado da pornografia, da imoralidade. Quantas rotinas, quantas coisas você abre de mão para você vencer o pecado. Se você não abre mão de nenhuma dessas, você não é vítima do pecado, você é o autor, você é no mínimo cúmplice. No mínimo. Se você não está lutando com o pecado com todas as suas forças, você não está fazendo o que deve fazer. Você não está tirando o fermento como é sugerido na festa dos pães asmos. Remover aquilo que vai nos conduzir ao pecado. Porque uma lição que a gente precisa colocar no nosso coração: você não vai ser forte de repente. Não vai surgir força de repente para vencer o pecado. E principalmente, faço um adendo sobre um pecado específico, que é o pecado na área sexual. Pecados de cunho sexual que nos faz, que mexe, que nos seduzem, eles não podem ser enfrentados. A única maneira de vencer esse tipo de pecado é evitando a exposição. Ninguém é forte o suficiente para vencer o pecado de cunho sexual. Ninguém. Só tem uma maneira. Tanto é que o apóstolo Paulo, na verdade o autor de Hebreus, ele sugeriu, acho que foi o apóstolo Paulo para Timóteo, agora me fugiu a memória, mas ele diz: foge das paixões da mocidade. Ele está falando de desejo sexual ali. Só tem uma maneira de a gente vencer impulsos sexuais: fugindo. Então, e na verdade, quando a gente vai parar para pensar, existem outros vícios que também seguem a mesma dinâmica, que eu só consigo vencer se for não me expondo. Então você não há nenhum conselho bíblico que diga para você se ficar se expondo ao pecado, para testar quão forte você é espiritualmente. Foge, evita a conversa, evita a mensagem, evita o diálogo, evita entrar no site. Às vezes, irmãos, eu tenho propriedade para falar disso, porque às vezes a gente diz assim: não, eu pequei naquele dia, eu nem tinha intenção de entrar no site pornográfico, mas é porque eu fui fazer uma pesquisa, eu estava à toa e fui só mexer na internet, de repente apareceu alguma coisa. Você sabia que se ficasse à toa na tela daria nisso? A gente sabe. Porque quando eu decidi vencer esse pecado na minha vida, eu tive a plena consciência de que assim, não tem espaço para mim ficar à toa na frente de uma tela, sozinho. Não tem. Eu não tenho condições disso, eu não tenho força para isso. E entendi exatamente essa premissa: eu não sou forte para vencer isso.
Eu preciso admitir a minha fraqueza diante de Deus, porque quando sou fraco, então sou forte. Nós precisamos colocar isso no nosso coração, porque na hora da tentação, não vai dar tempo de aparecer maturidade espiritual que te dê força para vencer o pecado do nada. Quando na verdade, todos os conselhos bíblicos, eles são na direção de dizer, evita expor-se. Quer ver? Olha o que diz Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Vou começar com a parte A. Nós temos um conselho bíblico, que ele não está dizendo apenas para vencer, para a gente não cair em tentação. Quando tem uma tradução que diz assim, para que não entrem em tentação. Existe um estilo de vida, uma maneira de viver uma vida, que você não só não peca, como você vai tomando atalhos de maneira a não ser tentado. Quanto menos tentado você é, menos você peca. É questão de probabilidade, é até matemática. Se você é alguém que vive o tempo todo se expondo a tentações, é muito provável que você, por mais que você vença 1, 2, 3, uma hora você cede e você acaba pecando. E às vezes você fica argumentando, dizendo, puxa, eu tentei com todas as minhas forças. Na verdade tem uma dinâmica mental aí de engano. A gente vence 1, 2 ou 3, para na quarta a gente ficar com a consciência menos pesada para pecar. Eu resisti, mas resisti tanto, mas na quarta não deu. Mas não evitou o caminho. Você não tomou os caminhos que te protegem, que te guardam. Você continuou se expondo. Eu lembro de uma história de um cara que estava... Eu ouvi essa história alguns anos atrás, e ela me ajudou muito no meu próprio processo. Um cara que foi tentado por uma mulher, e essa mulher, todas as vezes, ele passava por um caminho diariamente, todas as vezes uma mulher dava em cima dele, e ele sempre dizia não, não. Só que à medida que ele foi se expondo cada vez mais aquela ideia começou a se tornar plausível para ele, e ele começou então a cogitar a possibilidade de ficar com aquela mulher. Sabe por quê? Porque funciona assim, a tentação, ela vem em determinados momentos da nossa vida. Existem momentos que a tentação vem na tua vida onde você está bem com Deus. Só que a exposição, você não tem como garantir que você vai estar nesta mesma condição espiritual o tempo todo. Um dia essa tentação pode te pegar mal, espiritualmente, num dia ruim. Hoje você não orou bem, não teve problemas em casa, brigou com a mulher, está devendo muito, está estressado, está angustiado, preocupado, ansioso. Foi um dia ruim. Nesse dia ruim, você não vai conseguir dizer não para o pecado. Por isso, e por esse motivo, é sábio não se expor ao pecado. Jesus está dizendo que nós precisamos vigiar e orar para a gente não entrar ou cair na tentação. Na sequência, ele diz uma coisa interessante, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa frase, ela tem sido muito usada pelas pessoas, pelos crentes quando pecam. Pastor, sabe como é que é, né? A carne é fraca, eu pequei. Porém, não é isso que Jesus está querendo dizer. Ela não está dizendo assim, olha, porque a carne é fraca, nós vamos pecar. Não é sobre isso exatamente. É sobre disciplinas espirituais. Os discípulos, Jesus tinha ido no Getsemane orar, e quando Jesus passa um tempo orando, que ele volta, encontra os apóstolos dormindo, e ele diz, olha, na verdade o espírito está pronto para ter uma relação com Deus, mas a carne, ela não tem motivação necessária para desenvolver esse tipo de disciplina ou comportamento. Então é nesse sentido que a nossa carne é fraca. A nossa carne é fraca porque ela não quer orar. A nossa carne é fraca porque se a gente não der ordem para ela, ela não vai ler a palavra, que são ferramentas, instrumentos espirituais que nos ajudam e nos fortalecem para lidar com o pecado. Então, provavelmente, se você é um cristão, que você não lê a Bíblia e você não ora, você é muito suscetível ao pecado. Muito suscetível ao pecado. E embora você acredite que Jesus Cristo morreu na cruz por você, embora você se declare um cristão, você ainda vive na prática do pecado, porque você não evita os caminhos do pecado e nem desenvolve disciplinas espirituais para evitá-lo.
você precisa tomar uma decisão hoje. E aí que tem uma parte na Páscoa judaica que eu vou estar sempre voltando, que é Êxodo 12:11. Como apressadamente, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, mata todos os primogênitos do Egito, o povo, Deus diz para eles: fiquem prontos que vocês vão ser liberados daqui da escravidão a qualquer momento. E vocês têm que estar prontos para sair. Vocês não podem ficar aí, peraí que eu vou arrumar minhas malas ainda. Não, é lombo cingido, é sandália calçada, cajado na mão, comida sem fermento para não ter que esperar a fermentação. E quando comer, come depressa e vaza. Vai embora. Porque a verdade é essa. A verdade é que quando eu quero Jesus, eu não posso ponderar muito sobre, mas se eu deixar o pecado, mas se isso, mas se aquilo. Eu só tenho que deixar o Espírito Santo falar ao meu coração e dizer: eu vou deixar, eu vou dar o primeiro passo, eu vou fazer o que tem que ser feito. Não sei, eu não vou deixar o pecado hoje, porque se eu cair amanhã, não interessa amanhã, irmãos. O dia que nós temos é hoje. Amanhã você estabelece uma nova luta contra o pecado, e mais uma vez você decide por Cristo. Mas todas as vezes a gente fica arranjando argumentos para continuar sustentando pecado na nossa vida. Nós não podemos fazer isso. A semelhança do que Deus disse a Israel, nós precisamos estar prontos para que quando Deus falar, sai, a gente tem que sair. E quer uma notícia boa? Ele está dizendo hoje: sai do pecado, sai da escravidão. E aí, se o Espírito Santo está falando no teu coração, qual é o teu papel? É dizer assim: não vou ficar ponderando aqui, e se eu cair amanhã? Não, Deus está me chamando para me sair hoje, então hoje eu vou responder a esse convite. Vou decido abandonar o pecado. É possível que você venha a cair em algum momento? É possível, mas pelo menos a sua relação com o pecado já mudou. Já não é algo que você acomoda na sua vida, é algo contra o qual você luta com todas as suas forças. E essa é a primeira mudança que existe quando nós decidimos viver uma vida nova com Cristo. Na maioria das vezes, nós não vamos abandonar o pecado amanhã. Eu decidi hoje, amanhã eu não peco mais. Embora isso possa acontecer, e o nome disso é milagre. E Deus opera milagres. Mas para a maioria de nós, vai ser um processo. E a primeira coisa que precisa mudar é a nossa relação com o pecado. Ela não pode ser uma relação íntima e de amizade. Ela não pode ser uma relação normal. Ela não pode ser algo aceitável. A relação com o pecado tem que ser algo que nós devemos rechaçar, lutar contra, tentar remover da nossa vida, custe o que custar, leve o tempo que levar, mas nós temos que continuar lutando. No tempo certo o Senhor vai operar a nossa vida tratando. Então, a força, quando o Senhor diz assim, que a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a vontade humana tem limitações, mas o poder do Espírito Santo não. Se você andeis no Espírito, de maneira nenhuma satisfarei os desejos da carne. Nós precisamos tomar uma decisão. E como eu disse anteriormente, e eu vou voltar nesse ponto para a gente falar um pouquinho mais, reconheça a sua fraqueza, porque o inimigo está dentro de você, não está fora. Não é uma guerra externa, é uma guerra interna. O problema está dentro de você. Um dos grandes problemas que você pode tentar na sua vida cristã, na sua caminhada cristã, tentar vencer o pecado, é você tentar mudar o comportamento sem tentar entender os seus motivos. Por que você peca? Por que você gosta tanto de pornografia, por exemplo? Por quê? Quais foram as situações que te levaram a essa prática? Por que você mente muito? Por que você é uma pessoa tão iracunda, irada, que age de maneira impulsiva e briga por tudo? Por quê? Antes de você tentar mudar esses comportamentos, antes de você se colocar, dizer para você mesmo, eu não vou mais ver pornografia, você tem que entender o porquê que você vê. Antes de você dizer para você mesmo, eu não vou mais mentir, você tem que entender por que você mente. Porque quando você não se dispõe a isso, você não está indo na raiz do problema. Você está indo tentando tratar só aquilo que é aparente, só os sintomas. A prática do pecado é um sintoma. Existe um motivador interno que te leva ao pecado. Você precisa descobrir na sua história por que você faz o que faz. Por que você gosta tanto desse pecado? Por quê? Você precisa responder essa pergunta, porque é exatamente o que a palavra de Deus está nos dizendo, que o problema
ele está dentro de nós. Ah não, eu agi de maneira explosiva porque me fizeram raiva. Não é por isso. Tem muita gente que talvez passe pela mesma situação que você e não responde como você, não reage como você. Ah, eu fui arrogante, eu com as pessoas, eu maltratei, eu me vinguei, eu fiz mesmo, eu faço mesmo. Beleza. Você tem que entender por que você age dessa forma. Por que a palavra de Deus, ela ainda não... Porque veja bem, não basta você tentar mudar o seu comportamento sem tentar entender os seus motivos interiores. É essa revelação de quem você é internamente que vai fazer com que você viva em liberdade. É isso. Por que você gosta de fumar? Por que você gosta de beber? Essas são perguntas que a gente faz para alguém que tem dificuldades nessas áreas. Por que você o tempo todo está pensando em adultério? Por que você deseja outras mulheres? Por que você deseja outros homens? O que você está buscando em outras mulheres? O que você está buscando em outros homens? Quando uma pessoa tem desejos homossexuais, o que um homem procura no outro homem? O que uma mulher procura numa outra mulher? A gente precisa entender a dinâmica do pecado dentro de nós, para que a gente possa então ter uma revelação bíblica que vai mudar o nosso interior e depois vai atingir o nosso comportamento. Com isso, eu não estou dizendo que esse impulso inicial de a gente tentar mudar o nosso comportamento seja ruim. Pelo contrário, eu acho que se deva fazer. Eu creio que quando você recebe a Cristo, você percebe um comportamento equivocado em você, você tem que lutar para não emiti-lo, para não colocá-lo em prática. Entretanto, entenda, fazer isso uma vida toda ninguém consegue. Ninguém consegue passar uma vida toda dizendo, não vou fazer. Não dá. Tem algo que precisa mudar dentro de nós, para que eu não simplesmente viva em abstinência do pecado, ou seja, ficar querendo o pecado uma vida toda, sem porém cometê-lo. Tem uma revelação que vai tocar o nosso interior, que vai mudar a nossa fonte de prazer. Então você recebeu essa revelação, você vai olhar para a pornografia e vai dizer, já não me dá tanto prazer assim. Por quê? Porque você recebeu uma revelação. Tem algo te dando um prazer maior do que a pornografia. E esse algo, na verdade, é uma pessoa, é Cristo, é o amor dele, é a revelação dele, é a cruz alcançando nosso coração. É disso que a gente precisa. Mas a maioria de nós estamos ali no nível do comportamento, tentando não fazer, tentando não mentir, tentando não se masturbar, tentando não adulterar, tentando não roubar, tentando não ser desonesto, e fazendo força sem entender por que tem esses impulsos. Quando estou entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Você tem que deixar que o Senhor sonde o seu coração. O salmista disse, Senhor, sonda-me. Sonda-me nos pecados, até nos pecados que eu desconheço a meu próprio respeito. É isso que o Senhor espera de nós. Nós precisamos então admitir, olhar no espelho, olhar para quem nós somos e dizer, eu sou esse cara. Eu sou avarento, orgulhoso. Esse sou eu. Se você quer realmente remover o pecado da sua vida, viver em santidade, se aproximar de Cristo, você precisa passar por esse processo. Nem sempre, queridos, na verdade, na maioria das vezes, nunca, o perigo está fora. As nossas inclinações estão dentro de nós. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 1, verso 8. Essa é uma verdade desconfortável, porque nós gostamos de pensar que a gente é uma boa pessoa, mas a gente precisa lidar com a realidade. 1 João 1:8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Qual é o fato? O fato é que todos nós temos pecados que nos dominam, que nos controlam, ou não, ou tem aqueles pecados sazonais, a gente comete aqui e ali, e nós não estamos isentos por sermos seres humanos disso. Porém, é importante que você assuma uma visão de si mesmo, no sentido de que assim, eu preciso estar o tempo todo me avaliando, eu preciso estar avaliando o meu coração. Não confie na sua própria força,
Não confie na sua própria avaliação. A sua avaliação, a nossa avaliação a respeito de nós mesmos é enviesada. Dificilmente nós somos honestos conosco mesmo. Nosso coração ele é enganoso. Então a melhor maneira de você tentar descobrir quem é você é primeiro olhando para a palavra. Depois se submeta a julgamentos de homens e mulheres de Deus honestos. E deixe que eles te digam a verdade olhando nos seus olhos, sem que você fique machucado ou magoado. A verdade é que a maioria de nós não gosta de ouvir essas verdades. E por conta disso continuamos escravos. A pessoa não tem liberdade para dizer para você, olha, sabe, a gente lida com crente, eu não sei se você já tiver essa sensação, mas de vez em quando eu tenho. Às vezes eu estou lidando com um irmão ou uma irmã que está na minha cara, que está evidente que essa pessoa está mentindo. Está evidente. Mas se for dizer para essa pessoa que ela está mentindo, muitas vezes quem é você para julgar? Até porque eu posso julgar todas as coisas, a Bíblia me dá liberdade para isso. Eu não posso emitir juízo sobre ninguém porque eu não sou Deus. Mas julgar se algo está certo ou errado é meu papel. Não é só um direito, é um dever julgar se algo está certo ou errado. E às vezes esse irmão que está vivendo na prática da mentira, ele não se percebe mais. Ele mente e jura que está vivendo na verdade. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo sonde os nossos corações. Quando a gente pensa em resistir, quando a gente fica olhando para a gente como boas pessoas e que a gente olha para a gente e diz assim, não, eu posso, eu consigo, isso faz de você alguém incapaz de perceber os seus próprios erros. O apóstolo Paulo, ele deu uma advertência para pessoas que são muito resistentes à correção. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. É interessante ele colocar pensa, porque ele está falando de um auto-julgamento, de uma autoavaliação. Isso é como como nós nos vemos. Muitas vezes eu estou me vendo como um crente que está de pé, mas de repente, esse crente que julgava estar de pé, ele cai, de repente, entre aspas. É porque na verdade a avaliação que fazia de si mesmo não era uma avaliação honesta. Eu tenho incentivado as pessoas próximas de mim a fazerem juízos honestos de si mesmos. Eu tenho feito alguns juízos, eu não estou pedindo para fazer nada que eu mesmo não faça comigo. Tenho compartilhado com pessoas próximas, com alguns discípulos, que eu tenho tentado discernir se eu tenho andado orgulhoso com algumas coisas, vaidoso com algumas coisas. E tenho submetido as minhas próprias motivações à avaliação de outras pessoas, para que elas me ajudem a avaliar se o que eu estou fazendo é zelo legítimo ou orgulho vaidoso. E algumas pessoas têm me ajudado com algumas perguntas que têm sido chave. Sexta-feira o Renan me fez uma pergunta e disse, se Deus lhe desse o que o senhor queria, o senhor ficaria orgulhoso? Eu me vi na situação e disse, ficaria. Eu acharia que eu era melhor do que outros pastores. É melhor que Deus não me dê agora. Ainda não estou pronto para isso. Você percebe? Eu não estou falando para vocês nada que Deus não esteja tratando comigo. Deus está sondando o meu coração e tentando trazer para a luz motivações erradas do meu coração que são pecado. Pecado não é só aquilo que é moral ou escândalo socialmente falando. Tudo aquilo que é de cunho interno e que está desalinhado com a vontade de Deus também é pecado. Também é pecado. Inclusive, fazer a coisa certa pelo motivo errado é pecado. Então nós precisamos avaliar o nosso coração. Então o problema é que nós não reconhecemos a nossa fraqueza. E aí tem uma outra situação. Eu lembro, eu estava compartilhando hoje pela manhã com o discipulado, com os discípulos, disse assim, olha, meu professor de faculdade, meu supervisor, quando a gente está atendendo um paciente, e a gente faz uma coisa errada, ele diz assim, e aí a gente vai mostrar para ele, ele diz, está errado. E a gente diz, não, professor, está certo. Ele diz, olha, não tem problema você errar. O problema é quando você erra e não consegue perceber quando erra. E aí isso ficou na minha mente de tal maneira, porque na vida espiritual a gente é assim. A gente erra, aí vem alguém da parte de Deus honestamente dizer, olha, isso está errado, e você insiste orgulhosamente em manter um posicionamento errado.
justificando para si mesmo, porque você só consegue justificar para si mesmo. Você não consegue justificar para mais ninguém o seu pecado, a não ser para si mesmo. Às vezes tem pessoas que vêm falar, porque eu discerno cada uma, a pessoa está dando o motivo dela, diz assim, você finge que me conta a verdade, eu finjo que eu acredito. Às vezes eu fico olhando para a cara do indivíduo e assim, cara, nada do que ele está falando é verdade. E eu sei que não é verdade. Mas eu vou dizer, se eu for falar isso para essa pessoa, ela vai resistir. Não é papel meu convencer ninguém. É papel do Espírito Santo. Mas a gente insiste porque não quer demonstrar fraqueza, porque não quer dizer que está errado. A gente insiste em cultivar pecado em nossa vida. Portanto, essas pessoas que agem dessa maneira, que confiam em si mesmo, no seu próprio julgamento a seu respeito, você está a um passo da queda. Maldito homem que confia no homem. Tem muita gente que usa esse texto de modo errado. Primeiro que eles já leem o texto de modo errado. Maldito homem que confia no outro homem. O texto não diz isso. O texto diz, maldito homem que confia no homem, inclusive você mesmo. Isso inclui você. Confiar em você mesmo, nos seus próprios julgamentos a seu respeito é extremamente arriscado. Submeta-se ao discipulado, ao conselho de alguém maduro na fé. E por fim, se prepare hoje para você vencer amanhã. Nós precisamos desenvolver a chave para a gente vencer a tentação. Não está na hora da batalha, está na preparação antes dela. Então, se você é alguém que gasta tempo se preparando para vencer o pecado, na hora que ele surgir diante de você, você está pronto para vencê-lo. O problema é que a maioria de nós não está se preparando para vencer o pecado. Nós não estamos montando estratégias. Jesus, ele nos deu vigiai e orai. Não é apenas uma postura de a gente ficar se defendendo contra o pecado, mas é um chamado à comunhão com Deus, a estar em um relacionamento com Ele, de maneira que isso nos fortaleça a remover o pecado da nossa vida. Além disso, a palavra de Deus, ela nos instrui, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Como é que isso se aplica na prática? Primeira coisa, crie limites para você mesmo antes de você estar exposto à situação. Vou dar um exemplo. Não espera ficar sozinho na frente de um celular se você tem problema com pornografia, na frente de um tablet, de um celular. Não espera você estar abalado emocionalmente com alguma coisa para você tomar uma decisão de evitar determinadas situações. Não, cria limites para você agora. Saiba quais são os seus limites, até onde você pode ir, até que lugar você pode chegar sem correr risco de ser tentado e pecar e cair contra Deus. Então, crie limites para você, estabeleça limites muito claros. Eu vou dar um exemplo prático na minha vida. Quando eu estava vencendo na luta contra a pornografia, eu tinha um mapeamento muito claro de qual era a minha rotina. Eu sempre conto esse testemunho, eu imagino que a maioria das pessoas já ouviu esse testemunho, mas eu vou lembrar um episódio muito simples, que eu gosto de citar, porque ele, para mim, ele foi o primeiro limite que eu estabeleci para mim, e ele serviu como norte para outros limites que eu vim colocar depois. Eu tinha uma prática comum. Toda sexta-feira à noite passava Cine Privé na Bandeirantes, que era um canal lá, uma programação pornográfica. E eu sabia disso. Então eu preparava isso logo no início, porque depois veio Sky, veio outros esquemas que eu tive que ir desfazendo da minha vida. E aí eu pensei assim, eu ficava acordado até tarde, zapeando a TV. Por mais que eu dissesse assim, não, hoje eu não vou acessar, eu vou ver qualquer outra coisa. Não tinha jeito. No final das contas eu acabava pecando. Então eu criei um limite para mim. Você dorme antes do horário da programação começar. Meu irmão, normalmente era meia-noite. Quando dava 11 horas, eu já estava deitado e disse assim, eu preciso dormir. Eu vou dormir, eu orava a Deus, me ajuda a dormir, eu não quero ficar acordado. Se eu ficar acordado, eu vou pecar. E foram alguns meses de luta, até eu conseguir estabelecer a prática desse limite na minha vida. Eu coloquei um limite. Um outro limite que eu coloquei para mim posteriormente foi, não acesse celulares sozinho. Nenhum tipo de tela. Então se eu estava sozinho num lugar, primeiro que eu evitava ficar só,
Porque se eu ficasse só, era muito difícil resistir à tentação de acessar um site. E sempre começava assim minha linha de raciocínio: não vou pecar. Não, hoje eu não vou pecar. Não vou. Estou decidido, eu amo Jesus. Eu amava Jesus de verdade. Mas hoje eu não vou pecar. E aí começava a bater o tédio. Não tinha nada para fazer. Na época, aí disse: não, vou pegar aqui, vou acessar um site. Vou acessar um site da palavra. Eu começava estudando uma palavra. Aí acessava um site lá. Aí via mensagem, via uma mensagem, via duas mensagens. 2 horas vendo mensagem. O que acontece depois de 2 horas você assistindo mensagem? Me diz aí. Você cansa. É lógico que naquele processo Deus pode falar com você, mas no meu caso, eu estava tão desejoso de pecar que as mensagens não alcançavam o meu coração. Eu só estava tentando encher tempo. E não funcionava para mim. E no final das contas, mexia para lá, mexia para cá. Pornografia. Aí eu entendi o seguinte: eu não posso nem... Eu fui vendo os meus limites. Eu não posso nem ficar sozinho na frente de um computador. Porque se eu ficar sozinho na frente de um computador com o celular na mão, eu vou pecar. E eu lembro nessa época eu assisti aquele filme A Prova de Fogo. Quem já assistiu A Prova de Fogo? Levanta a mão. Aquele filme, ele me ajudou. Porque no caso lá do personagem, ele tinha esse problema. E para vencer esse problema, ele pegou o computador dele e jogou fora. E aí eu entendi o que Jesus quis dizer: se o teu olho direito faz pecar, arranca-o. É melhor você entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os 2 olhos. É a nossa capacidade de pôr limites, tendo que arrancar o que for preciso da nossa vida para evitar o pecado. Se você não estabelecer limites para você, você vai ceder ao pecado. Você precisa se conhecer e admitir quais são os seus limites. E aí, foi quando eu fui desenvolvendo outras práticas. Ao estabelecer limites para mim, o tempo ocioso, eu passei a ler. Faça o que te dá prazer, encontre alguma coisa que te ajude para vencer o pecado. Mas estabeleça limites e crie uma rotina que não te leve ao pecado. E por fim, cerque-se de pessoas que te ajudem também. Não adianta você estar lutando contra o pecado e aí você sair dali para uma roda de amigos que estão o tempo todo, te sugerindo o pecado. Nós somos produtos do meio. Existem pessoas, raras pessoas que conseguem não ser influenciadas pelo meio, existe, mas elas são exceções. Na prática eu conheço algumas, mas elas são exceções. Isaías deixou isso muito claro no capítulo 6 do seu livro, quando ele disse: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, ele era exatamente o produto do meio que ele estava inserido. Se você quer vencer o pecado, mude suas amizades, mude suas companhias, mude suas conversas, mude os seus diálogos. Se você está o tempo todo lidando com pessoas, é difícil fazer novas amizades. É muito difícil. E aqui vai um conselho para a igreja. A igreja está aqui, diz amém. Irmãos, acaba com um grupinho fechado, em nome de Jesus. Isso é tão prejudicial. Porque às vezes tem gente nova querendo chegar e não consegue ter amizades, porque é um monte de grupinho fechado dentro da igreja. Que aí, eu já vi na prática, convidados virem, no final do culto aí reúne o grupinho ali, ó, e o convidado bem aqui na parede, assim do jeito que está o Iago aqui, ó, olhando para a parede. Não teve um cristão, seu irmão, chega aqui, fica aqui perto da gente, e aí, como é que tá? Tá beleza? Me diz aí, tu mora onde? Faz alguma coisa, meu irmão. A gente precisa ter noção de reino. Aí a gente fica ali com os nossos grupinhos fechados, pensando só no nosso umbigo. E tem gente que está doido para ter uma amizade para ver se vence o pecado. Doido para ter um amigo diferente, para ver se ajuda ele a sair da vida que ele está vivendo. Fim de alguém que tenha conversas diferentes da que ele está acostumado a ter, para ver se ele sai da escravidão do pecado, mas não tem ninguém atento. Todo mundo desatento. Faça amizade com as pessoas que estão chegando em Cristo agora. Chame eles para o seu grupo, faça eles participarem. Não é errado não você ter grupos. A Bíblia tinha as tribos, né? O problema é quando essas tribos são fechadas. Estão todos voltados só para si. Isso não é de Deus. Não é de Deus.
Portanto, tenha consciência, você cristão. Embora existam alguns que mesmo com essas amizades ainda vão continuar. E aí a gente vai na prática do pecado e a gente vai para outras medidas. Mas o fato é, lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz assim: o diabo, o adversário, estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Você não vai vencer essa guerra contra esse leão da figura sem se preparar. Você não vai vencer de improviso, do nada. De repente vou vencer isso aqui. Não. Você vai vencer se preparando. O maior engano que a gente pode viver é pensar que o pecado vai embora com o tempo. Não, depois passa. Sabe, jovens que vivem na prática da pornografia e pensam: depois que eu casar, para. Vai um conselho: não para. Não vai parar. Você acha que o sexo com a sua esposa, com seu marido vai fazer com que você pare de ver pornografia? Não vai. Não vai. Então, quer um conselho? Lute contra isso agora, porque senão você vai levar isso para o seu casamento e agora você vai passar a ferir uma outra pessoa com a sua prática. Lute agora. Seja livre agora. Embora eu esteja dando uma ênfase no pecado sexual, isso se aplica a qualquer pecado. Qualquer pecado. Da arrogância, da violência, da agressividade, da mentira, da manipulação. Isso se aplica a qualquer pecado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Portanto, tome decisões antecipadas. Se antecipe. Visualize a sua condição e se antecipe ao pecado, para que ele não controle você e para que você viva em santidade. Não vai ser sempre assim. À medida que você deixa de se expor ao pecado e vai se expondo ao Espírito, você vai recebendo da graça do Senhor para vencer o pecado, em nome de Jesus. Então, quando a tentação vier, você vai estar pronto para vencer. Então hoje eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.